Alerta, vamos entrar agora, portanto, no caso cercado de mistério, na morte de um casal hoje aqui em São Paulo. Jefferson e Yara foram encontrados mortos hoje de manhã pela mãe do rapaz. Vamos agora ter informações direto com o delegado que já está fazendo um trabalho, né, um trabalho aí cercado de mistério, que sem dúvida nenhuma o doutor Olívio Lira vai ter necessidade de ter todos esses laudos do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal, para descobrir de uma vez por todas o que aconteceu. Ô delegado, boa tarde, obrigado por falar aqui no Cidade Alerta. Pelos primeiros indícios, depoimentos, o que o senhor conseguiu coletar, esse caso está caminhando mais para quê? Para um homicídio seguido de suicídio, para duplo homicídio, para duplo suicídio? Boa tarde, obrigado por falar conosco. Boa tarde, Baque. Boa tarde, ouvintes e espectadores da Record TV. Esse caso realmente traz bastante preocupação, um caso emblemático, a morte de um casal de forma muito suspeita e as filhas do casal que foram encontradas do lado de fora da residência pelos familiares. A polícia trabalha com todas as hipóteses possíveis. Lógico que nós temos que ter todas as cautelas antes de afirmar qualquer conclusão, mas trabalhamos principalmente com a hipótese de homicídio seguido de suicídio. Mas não descartamos nenhuma outra possibilidade de haver aí um duplo homicídio, e então a polícia segue ouvindo testemunhas, os investigadores estão a campo colhendo mais informações e as perícias que foram requisitadas no momento em que se descobriu esse crime, em que a polícia foi acionada, foi requisitado o exame do local onde os corpos foram encontrados, para que a gente tenha a dinâmica de como aconteceu, e além de exame toxicológico, exame necroscópico e outros exames que a polícia trabalha em casos assim. Delegado, a criança de 6 anos e essa pequenininha, outra de 2, elas ficaram durante 3 dias com os corpos dentro da casa? Isso está confirmado mesmo, sozinhas? O que nós já temos de concreto é que os familiares viajaram no final de semana e o casal e as filhas ficaram no imóvel, e quando do retorno dos familiares, as crianças estavam do lado de fora e os corpos das duas, até então nós ainda trabalhamos com a hipótese de vítimas, né? Tanto o Jefferson quanto a Yara são vítimas de um crime. Se vai modificar essa natureza, nós ainda não sabemos. Então trabalhamos com a hipótese de 2 vítimas. As vítimas estavam um corpo na sala e outro corpo no quarto. Então, e as crianças foram encontradas do lado de fora da casa. É uma residência coletiva, uma habitação coletiva. Moram outros familiares no mesmo imóvel, né, em casas, uma em cima e outra embaixo, um sobrado. As crianças estavam dentro do imóvel, mas do lado de fora da casa. Eu vi a imagem agora há pouco, né? Pode pôr, por favor, na tela, a perícia saindo da casa com parece que um vasilhame de água, né? Dois vasos de água. Por que exatamente esse material foi colhido? Porque existe a suspeita de que as vítimas possam ter sido envenenadas. Então esse material foi colhido pela polícia técnica e vai ser submetido à perícia para confirmar o que tem naquele líquido, se é compatível ou não com a tese de envenenamento. A criança de 6 anos, ela já foi ouvida? Ela disse alguma coisa para os médicos ou policiais? Não, as crianças ainda... A menorzinha, segundo os familiares, não tem condições de dar nenhuma versão, é muito criança. A filha mais velha vai ser prestar depoimento, caso a gente entenda necessário, porque depoimento de criança é um depoimento que você só deve tomar em último caso. Então nós ainda não decidimos se nós vamos ou não ouvi-la, e se nós formos tomar o depoimento da criança,
será dentro do que a legislação determina. É um depoimento totalmente diferente do depoimento de um adulto. Então, há necessidade de ter uma pessoa técnica acompanhando esse depoimento. Agora, delegado, se vier a confirmação por parte do ML que os dois, não é? Que tanto o Jefferson quanto a Yara foram envenenados, como é que o senhor faz para discernir o duplo suicídio com um duplo assassinato? Como é que funciona essa definição? Bom, um dos quesitos que se formulou quando da requisição do exame necroscópico é o tempo de morte. Nós precisamos primeiro entender se as mortes se deram ao mesmo tempo ou se houve um hiato, um espaço grande entre uma morte e outra. Esse é um ponto primordial para que a gente possa estabelecer a tese ou de duplo homicídio ou de homicídio seguido de suicídio. Então, essa é uma peça importante que a perícia vai nos dizer, o tempo da morte de cada uma das vítimas. Tá certo. Delegado, eu sei que é um trabalho difícil aí pela frente, ainda mais quando se envolve relação familiar. Eu quero agradecer sua entrevista e boa sorte aí, tá? Um grande abraço. Esse casal que foi encontrado morto hoje em casa, vamos lá. Dentro da sacola, 2 garrafas de plástico e a possível resposta para a morte misteriosa do casal Jefferson e Yara. A perícia chegou no local e agora está se retirando, olha só, com alguns equipamentos. A gente vai tentar mostrar aqui, Antônio. Eles colocaram na parte traseira um saco com o que recolheram lá do lado de dentro. Foi uma perícia rápida, relativamente. Eles checaram toda a situação do local. A informação preliminar que a gente tem é de que a mulher, ela estaria em cima da cama, uma mulher de 23 ou 24 anos, a primeira informação que chega para a gente, e o homem estaria no chão, perto do sofá. Perícia que foi feita e a primeira informação também que chega para a gente é que se trata de um possível envenenamento. Agora, é impossível afirmar se essas pessoas morreram, se foi no domingo, na segunda. O certo é que as crianças ficaram várias horas ao lado dos pais. A perícia saindo neste exato momento. E ainda muitas perguntas no ar. As garrafas recolhidas na casa estavam cheias de um líquido aparentemente incolor. Ainda não é possível afirmar o conteúdo. Uma das linhas de investigação da polícia é de que as vítimas tenham sido envenenadas. Os corpos não apresentavam marcas de agressão. Já passou, né, que é envenenamento, né? Porque não tem ferimento, não tem nada, né? Então estão achando que foi envenenamento, né? Aí tem o meu sobrinho que mora aqui, meu sobrinho mora de lado, quando saiu com isso aí, estava perguntando para mim agora de manhã o que tinha acontecido, né? Aí eu fui falar para eles, olha, estão falando que a primeira versão foi as crianças que estavam mortas, né? Mas depois passou, foi o casal que estava morto, as crianças estão vivas, né? Então, aí fui falar para eles, né, que quem morreu foi o casal, não foi as crianças, né? Foi um choque, principalmente para as crianças. A de 7 anos ficou ali cuidando durante todo esse tempo. E não é possível ainda dizer ao certo, Bate, se eles faleceram no domingo ou na segunda-feira. Quanto tempo que essas crianças ficaram ali ao lado dos corpos? Isso não é possível afirmar. O certo é que a mais velha ficou a todo momento ao lado da menor. As duas foram encaminhadas para o hospital e estão em estado de choque. Mas como o senhor falou, a gente viu que a perícia saiu daqui com uma garrafa. E a principal hipótese até então levantada é de que seria um caso de envenenamento. O que existiria dentro desta garrafa? Agora os peritos vão analisar. Eles eram como casal? Vocês já ouviram algum tipo de discussão? Não, aqui? nunca vi falar que eles discutiam, não. Nunca ouviu nenhuma briga, nada? Não. Não vi falar, não. Não vi nem reclamação aqui dele, brigando, não. Né? Então, ou seja, a hipótese de que pode ter acontecido alguma discussão, alguma briga, algum grito, nada. Vocês não viram nada no final de semana, no domingo, na segunda? Não. Ninguém via falar que eles brigavam, não. Parecia um casal tranquilo. Era de madrugada quando viram a movimentação? Era umas 2 e pouca, né, Matilde? 2 horas da manhã começou uma movimentação da polícia. Aí a gente falou, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo. Aí depois de manhã a gente ficou sabendo o que está acontecendo.
Olha só, a família toda entrando pela primeira vez dentro da casa esta onde morava a dona Sandra, o seu Alcides. Esta parte da frente aqui da casa. E na parte traseira, que seria o casal que foi encontrado morto. A polícia está no local e a família foi chamada neste exato momento para explicar, né, o que eles puderam entender daquela situação, recolher todos os objetos e mais colher informações para tentar montar as peças desse quebra-cabeças e saber exatamente o que teria acontecido dentro da casa. Segundo os próprios familiares, os primos de Jefferson Mariano, os primos estes que estão ali do lado de dentro, encostado na porta, tem um de verde, um outro. Eles não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram que a dona Sandra e o seu Alcides, que são os pais de Jefferson, chegaram aqui na casa na madrugada de hoje, de terça-feira, por volta das 2 horas da madrugada. Eles viajaram na sexta-feira, retornaram para casa e quando chegaram aqui, dentro da casa, viram aquela cena do próprio filho deitado no chão, próximo ao sofá, já desacordado, já sem vida. E da nora também, que estaria em cima da cama, também já morta. A senhora vive aqui há mais de 40 anos. 46. 46 anos. E o filho da dona Noêmia chegou a estudar com o Jefferson, é isso? É, o nome dele é Jefferson. E aí o seu filho chegou na casa da senhora e falou como? O que ele viu, né? Que ele também não sabe que ele não mora nessa rua, ele mora pra lá. Aí ele contou pra senhora que os dois estavam mortos. É, ele só falou isso. Mãe, a senhora não sabe, o esposo meu amigo Jefferson e a esposa dele acharam morto dentro de casa. Foi um choque pra todos? Muito. Meu menino saía daqui da casa dele, vinha muito brincar aqui. Desde a infância que eles foram criados juntos, estudaram juntos, trabalharam juntos. Seu filho tem quantos anos? 31. 31. Ou seja, estudaram na mesma escola? Na mesma sala, na mesma escola. Na mesma escola. Um menino bom, maravilhoso, obediente, trabalhador. Aqui ninguém tinha o que falar dele, nada. Do Jefferson? Sim, um menino bom, com esse pequenininho. Sem a presença da câmera, a família de Jefferson disse que não faz ideia do que pode ter acontecido dentro da casa. O que eles têm certeza é que até domingo de manhã o casal estava vivo. Isso porque os pais do rapaz falaram com ele por telefone. Os celulares das vítimas foram apreendidos. A polícia quer saber se há alguma informação importante nos aparelhos. Jefferson Mariano dos Anjos, de 27 anos, e Yara Muniz Nascimento, de 24, estavam juntos há mais de 5 anos e trabalhavam no mesmo lugar, num mercado na região metropolitana de São Paulo. Ela como atendente, ele como peixeiro. Os dois pareciam muito felizes. Nas redes sociais, vários momentos em família, muitos sorrisos e declarações de amor, principalmente por parte dela. Eu te amo, meu preto. Eu te amo, meu gordo. Yara sempre demonstrou muito amor pelo marido e pelas filhas. Ser mãe é amar sem limite. De acordo com os familiares, Jefferson também gostava muito de Yara e tinha ciúmes da mulher. Apesar de não ser o pai da menina de 7 anos, Jefferson tratava a garotinha como filha. Juntos, os dois tiveram a caçula, de 2 anos, que até então era protegida pelos pais, mas que na hora mais difícil recebeu os cuidados da irmã. As meninas podem ter ficado ao lado dos corpos até 2 dias. As duas foram levadas para o hospital e, em seguida, liberadas. Felizmente, nenhum dano maior à saúde física. A maior preocupação da família é com trauma psicológico. Ter sido também envolvimento de uma terceira pessoa, a gente não pode descartar essa hipótese. Não é verdade? Se alguém entrou, saiu, ninguém sabe. Então, fica meio complicado. Mas elas comeram o quê, será? Eu não sei, fiquei sabendo que tinha uns pãozinhos em cima da mesa, tinha pãozinho em cima da mesa e manteiga, né, para eles comerem. Não sei se como alimentava o cachorrinho, não sei se estavam talvez até querendo se alimentar, né, com o alimento dos cachorros. Não sei. Ração? Ração, é. Não sei, vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu dentro da casa entre os dias 27 e 28 de setembro?
Será que Jefferson e Yara brigaram e por algum motivo um deles teria tomado a atitude extrema de matar o parceiro e depois acabou com a própria vida? Ou será que existiu uma terceira pessoa no local? A senhora se coloca no lugar, porque a senhora conhecia a mãe do Jefferson. A gente é mãe, é vó, né? Isso é muito triste. A gente não quer umas coisas dessas pra ninguém, imagina pra própria família, né? Que loucura. Ô Percival, tem algum palpite aí sobre o que aconteceu com esse casal? A gente examinando até aqui as informações disponíveis, a hipótese de homicídio e suicídio precisa ser comprovada tecnicamente, Bate. Você veja que há uma distância entre os dois corpos, o que dificulta um pouco a tese do pacto de morte entre os dois. Essa garrafa de plástico com líquido misterioso, uma garrafa PET, é algo também que precisamos ainda saber qual o seu conteúdo. E sem desprezar a possibilidade de alguém ter entrado da casa, porque é estranho uns pais se disporem a fazer um pacto nesse sentido, Bate, na presença de duas crianças. Isso é muito estranho, isso é uma coisa inimaginável. E as próprias crianças não suportando ficar o tempo todo naquela cena, e, embora tenham permanecido na casa praticamente 2 dias inteiros, elas, por último, saíram para a rua, não queriam ficar. Então é uma cena ainda repleta de mistérios, Bate. A criança de 6 anos, ela tem mais discernimento, né? Bem mais do que uma criancinha de 2. De 2 anos não vai acrescentar nada a essa investigação, mas a gente segue acompanhando agora o desdobramento dessa investigação. Vamos ver o que a polícia consegue desdobrar nesse caso com os laudos do Instituto de Criminalística e também do IML.